Há muito tempo que o ser humano começou a se afastar da natureza. E com o progresso industrial teve a formação das grandes cidades. Com o aumento da população, as cidades se tornaram uma selva de pedra. Com metrópoles e megalópolis cada vez maiores. As florestas e o meio ambiente, a flora e a fauna foram devastadas. Acabou o ar puro que antes dominava e teve início a poluição. Em todos os níveis. Poluição do ar, poluição sonora, poluição visual. Todo tipo de perturbação, e que prejudicam a vida do ser humano causando inúmeras doenças. O acúmulo de lixos orgânicos e tecnológicos devido à produção industrial. E a aglomeração de tanta gente. Apareceram inúmeras doenças, do corpo e da mente. As pessoas vivem atormentadas sem saber o que fazer, assim como os governos que buscam soluções e não encontram. A natureza é poderosa e prodigiosa. Quando o ser humano vivia em contato com a natureza, tinha mais saúde. Era mais equilibrado, porque vivia mais naturalmente. Mas, com o aumento do artificial, devagar a sua vida vem se enfraquecendo. A sua alimentação já vem envenenada com os agrotóxicos e a preferência pela comida fast food, os lanches, vem enfraquecendo cada vez mais as novas gerações. Aonde está a grande inteligência do ser humano? Se ao invés de melhorar a sua vida, cada dia que passa ela está pior. Os alimentos são o remédio natural da natureza. Cada alimento contém os seus minerais, as suas vitaminas próprias, para suprir as necessidades e manter a saúde do corpo. As florestas, as árvores, as plantas, têm as suas propriedades medicinais. E são essenciais para a vida na Terra, processam o ar poluído e o transformam em oxigênio puro, necessário para a manutenção da vida. Porém, o ser humano, na sua ignorância, não enxerga que está envenenando a si próprio. E acha que está em um grande progresso. Não consegue captar a essência. Os fluidos que formam os seres. E se apegam somente no que podem ver e tocar. Todo ser possui o seu fluido vital, e transmite a sua energia, a sua essência. Ou para o bem ou para o mal, de acordo com a sua formação natural. Flores que transmitem o seu perfume agradável. E flores sem perfume, plantas medicinais e plantas venenosas. A natureza tem o veneno e tem a cura. Assim, é a formação, mas a humanidade se afastou do natural e se voltou para o artificial. Abençoados são as pessoas humildes que vivem pelos sertões, tirando seu sustento da terra que cultivam, e assim se mantendo mais saudáveis do que aqueles que têm acesso aos requintes e às mais altas gastronomias. Vivem mais sossegados, sem grandes preocupações, em contato com a natureza. O ser humano não se conhece, e não conhece aquilo que o cerca, e se acha o dono daquilo que não fez. Esquece que não existe efeito sem causa. E acaba sofrendo as consequências das ações que provoca. E acha que tem um grande saber e está em um grande adiantamento. Os artistas, que são os seres humanos, inventam suas artes inconscientemente. E hoje o artista saberá, lendo o livro Universo em Desencanto, como poderá combater os males produzidos inconscientemente pelo livre-arbítrio, que lhe é peculiar. Todos têm o livre-arbítrio de descobrir e de inventar o que querem. Aqui na vida da matéria, mas é preciso saber os males que podem causar. E assim, o nosso verdadeiro mundo de origem veio em nosso socorro, e trouxe o conhecimento para acabar com o sofrimento da humanidade. Se você já cansou de se perguntar qual é a razão desta vida e não encontrou respostas que o convencessem, é esse conhecimento que você procura. Que responde a todas as suas perguntas, tem base e tem lógica, e define tudo, como foi o princípio da vida e como será o fim. De forma simples, numa linguagem acessível a todos. Porque o natural é simples e humilde. O conhecimento que traz o equilíbrio e desvenda todos os mistérios e enigmas. Com a leitura assídua e persistente. De forma individual,
o leitor e estudante da cultura racional inicia o desenvolvimento do seu raciocínio. Com a ligação na energia racional, a energia de sua verdadeira origem, terá as orientações certas para viver uma vida equilibrada, adquirindo a consciência positiva. A mudança que você quer ver no mundo precisa começar dentro de você.